Eu sou Fátima Reis, do Carreiras e Oportunidades, e hoje o meu bate-papo é com ela, a cartunista, sócia da Delit, Tâmara Tessia. Não sai daí, voltamos já. Pois é, gente, eu estou aqui com a minha cartunista pessoal. Foi ela que fez a minha caricatura e o meu cartoon. Um prazer recebê-la aqui, Tâmara. Eu quero chamar de Tessia. Pode ser, Tâmara, né? Tâmara Tessia. Tami, você começou a desenhar desde criança, certo? Mas quando foi, então, que você percebeu que você gostava de desenhar? Na verdade... Não era apenas um hobby, sim? Sim. Na verdade, eu sempre desenhei. E toda criança desenha, né? Então, assim, eu desenhava como toda criança. Só que eu percebi que algumas crianças iam crescendo, parava de desenhar e eu continuava. Então, eu percebi que eu tinha uma relação maior com o desenho. Entende? Você gostava que eu realmente, gostava realmente daquilo. Mas assim, tem alguém na família que desenhou, ou que desenha, que foi sua inspiração? É assim, na verdade, as pessoas da minha família me diziam, falavam que eu tinha o dom de meu avô. Meu avô desenhava, né? Meu avô era um mecânico que simplesmente pegava um lápis e fazia uma fotografia. Era fantástico. Só que eu não conseguia ver relação à arte dele com o que eu fazia, que para mim eu desenhava melhor para a galera da minha idade. Mas quando eu vi o trabalho de meu avô, eu estava tão distante daquilo que eu não conseguia entender que eu tinha herdado aquele dom dele. E o que ele desenhava, na verdade? Ele desenhava fotografia. Ele olhava uma pessoa e fazia a fotografia, mas era tão impressionante que ele pegava um lápis e o cabelo parecia cabelo e a fumaça parecia fumaça, e para mim aquilo era fantástico. Eu estava muito distante de tudo aquilo. E você desenhava o quê? Eu copiava os bonecos que eu gostava, os personagens em quadrinho, Tio Patinhas, Mônica. Então eu copiava muito bem, mas não existia um processo de criar nada. Né? Todo desenhista ele começa com a cópia. Mas tudo bem, amiga. Quem nunca decalcou na vida, gente? Eu mesmo decalcava, né? A gente tinha aquela matéria, educação artística, nem sei se existe mais. Tinha. Mas a gente tinha que desenhar justamente para ver se a pessoa tinha um talento para aquilo, né? Então eu acho que é interessante, ainda existir, não sei se existe, mas é bom voltar, porque a pessoa tem talento para isso e não é impulsionada para isso, né? É verdade. Então você teve, assim, um apoio quando você chegou, então, na adolescência. Realmente eu gosto de desenhar. Deus é mais, não tive apoio nenhum. Dizia, menina, você tá perdendo tempo aí desenhando, que maluquice, deixa isso pra lá. Tem que trabalhar nesse negócio de ficar desenhando, não leva ninguém a nada. Não fale não, que eu ouço isso também como apresentadora, né? As pessoas, vá trabalhar, porque se é apresentadora, não dá dinheiro a ninguém, não sabe o trabalho que é para executar um programa desse, né? Mas enfim, então você sabe a luta que é. Pois é. Né? Assim, a luta não, porque a gente gosta do que a gente faz, não é penoso. Mas assim, é trabalhoso. É muito trabalhoso. E até hoje eu já realizada profissional do desenho, quando as pessoas perguntam, você faz o quê? Eu desenho. Sim, e o que você faz para viver? Eu desenho, é minha profissão. Então ainda há um preconceito. Ainda há, sim, com certeza. E assim, você então, antes de ser cartunista, de se perceber cartunista, você trabalhava com venda. O que foi isso de importante na sua construção de carreira? Foi fundamental, assim. Inicialmente o meu contato com venda não foi bom. Eu odiava vender. Eu dizia, odeio fazer isso. Eu não sei vender nem pão para quem está com fome, tá? E eu fui cair numa empresa de segurança eletrônica, em que eu fui trabalhar com venda de porta em porta. Eu achava eu achava que eu estava importunando as pessoas, né? Que eu estava invadindo para vender uma coisa que as pessoas não queriam. E para mim foi extremamente traumático. O meu segundo contato com venda, através de Ana Valéria, que foi minha gerente comercial, nesta mesma empresa que eu não vendia bem lá os kits, eu passei a vender serviço. E aí eu fui entender sobre composição de preço, que vender é se relacionar, que vender é você levar a solução, entendeu? E não você tá impondo.
Então eu aprendi o que é de fato vender e a importância que a venda tem em qualquer negócio. Pois é, sem venda não existe negócio, Pois né, é. gente? É uma coisa que tem que ficar clara. Se você não gosta de venda, vá se habilitar a isso, porque é uma realidade. Nenhum negócio sobrevive sem venda. Então, se você não sabe vender, contrate quem saiba. Isso é fundamental também. Com né? certeza. Então, assim, quando foi o tempo, assim, depois que você trabalhou, quantos anos nessa empresa? 7 anos, fiz carreira nessa empresa. Chegou a superintendente? Supervisora Acho que nem superintendente tem nessa empresa, né? Por favor. Então, supervisora. Eu fui supervisora dos técnicos, eu cuidava de tudo e vendia muito serviço, né? Todo complemento de serviço, eu passei a vender serviço. E quando foi o momento da virada? Eu quero sair disso para fazer aquilo. Ô, Jesus. Que seria o Sim, cartoon, né? Você sim. começou a trabalhar com isso? Na verdade, eu comecei muito tarde. Eu passei a viver de desenho com 37 anos, hoje eu tenho 40. É recente, então nunca é tarde para ser feliz. Exatamente. Bem Então, que você antes era feliz também, né? era, com certeza. Mas, assim, de realizar um sonho de criança. Né? Isso, mas assim, quando eu mudei a minha cabeça, eu tive o contato com o coach de carreira, que também foi através de Ana Valéria, e que eu... Que é hoje sua sócia. Que é hoje minha sócia, que eu aprendi a diferenciar o que é ser artista e o que é ser empreendedor da arte. Né? Então foi a partir daí que eu deslumbrei a possibilidade de ganhar dinheiro com o que eu fazia. Porque antes você desenhava e as pessoas falavam, eu quero pagar pra isso, você não achava que Não, isso é um hobby, eu vou ganhar uma besteirinha aqui e ali, mas é tão divertido que eu não conseguia ter na minha cabeça que eu ia ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, que era desenhar. Que coisa linda, eu vou pagar as contas, eu fico aqui desenhando e o dinheiro caindo lá na conta. E eu fui perceber que não é isso, né? Então, que eu tinha um produto e que eu não tinha arte, eu tinha um produto para a empresa, né? Então aí você pensa, você é um artista, você produz um desenho, você acha pessoas que se identifiquem com o desenho que compram aquela arte. Pessoa física, mas você quer vender para pessoa jurídica. Pessoa jurídica você tem que abrir seu mindset, você cria produto, você faz mascote, você faz caricatura, você faz produto personalizado. A própria marca, né? E isso, a própria marca, você vai para a identidade visual, então você cria uma gama de coisas que é o que faz o profissionalismo. Então hoje eu me intitulo como empreendedora das vertentes do desenho. Mas nesse início você ainda era apenas uma mulher que sabia desenhar, mas não conhecia as devidas técnicas. Exatamente. Então quando foi que você disse, eu vou me especializar, porque assim, muita gente acha assim, eu tenho dom, não preciso fazer mais nada, né? E isso não é verdade. Então, ter o dom apenas não é o suficiente para você ter sucesso no seu negócio. Então, a soberba é o que atrapalha muita gente. Esse negócio da xícara cheia, como eu falei no programa anterior com Moisés, de achar que a gente é absoluto. A gente não é. A gente é falho, precisa do outro. E aí, então, você disse, eu vou me especializar. O que foi isso para você? Qual foi o momento de virada isso na sua vida também? Foi um up. Na verdade, foi com o surgimento dos canais de desenho no YouTube. Eu comecei a acessar muita coisa nos canais do YouTube, né? E aí tinha um vídeo que tinha assim, os 10 melhores canais brasileiros de desenho. E eu comecei a ver, eu digo, opa, esses caras fazem as coisas diferentes. Começa de outro jeito. Eu tô começando errado. Tem um fundamento, tem uns fundamentos, parte da figura geométrica e assim. E tudo foi ficando muito mais fácil. Então eu fiz um comprometimento comigo que eu ia fazer o seguinte, na minha vida eu ia aplicar o sistema de potes, eu ia investir a partir dali 20% de tudo que eu ganhava em conhecimento, em educação, 5% em doação e o resto era para pagar minhas contas. Então eu comecei a aplicar isso e o crescimento foi fantástico, porque assim, ó, quando sozinho você pode chegar assim, não estou dizendo, se você não puder pagar um curso, você não vai ser, não, você vai. Até porque eu tinha uma facilidade que eu nem acredito que seja dom. Eu chamo de uma facilidade, uma predisposição para o desenho, tá? E isso foi desenvolvido também com vários cursos que se melhorou, que eu chamava de a facilidade. Então, assim, quando eu tive acesso a isso, eu percebi que existia um caminho mais curto. Com o conhecimento. Talvez se eu tivesse consumido esse material antes, eu não teria começado a viver de desenho com 37 anos. Eu teria começado antes. Mas você não acredita que muitas pessoas contribuíram para que você não avançasse porque dizia que você não acreditava e o seu self 2 atuou mais fortemente para você não ir adiante?
É assim, na verdade, Fátima, na minha época de adolescência, eu não tinha nenhuma visão sobre o mercado. Com 37 anos, hoje a gente chega numa livraria e a gente vê a quantidade de livros infantis que tem ilustrado e você começa a entender como mercado. Mas com 15, 17, 18 anos eu não via aquilo como mercado, né? Então hoje, o que é importante é que hoje uma pessoa pode dizer eu quero ser ilustrador, porque ele tem um mercado definido e isso é propagado. Mas na minha época não. Então desenho para mim era o meu hobby, eu não iria viver de desenho. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Então o seu problema foi esse, não Foi. perceber Não perceber. o mercado. Não perceber o mercado. Dica bacana, hein, gente? Então, observar o seu talento e ver as possibilidades de mercado, de oportunidades, é importante. Isso. Né? Mas assim, a gente conversando nos bastidores e conhecendo um pouquinho da sua história, você teve um problema de saúde numa época da sua vida. Sim. E o que foi que fez você sair desse momento do seu problema de saúde e como foi que você então resolveu empreender? Porque foi a partir daí que você começou a pensar, né? Foi que eu comecei a pensar. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu tive um problema de saúde que antes do problema se acentuar, eu já vinha com dificuldade de desenhar, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia, eu tinha tremores nas mãos, cãibras, perdi a visão. E aí o que acontece? Eu ia para as emergências, ia para tudo, me levaram para centro espírita, para casa de macumba, para igreja, para tudo que você imaginar, querendo resposta, porque eu ia para o médico e não dava nada, né? E aí eu fui surpreendida com um quadro de bipolaridade. E aí isso para mim foi assustador, porque eu não entendia nada sobre isso, sobre a emoção, sobre problemas emocionais, eu não entendia sobre isso. A minha família também não se falava sobre isso. E o que acontece? Quando isso aconteceu, eu estava no ápice da minha vida profissional, eu tinha me desenvolvido, eu já estava em outra empresa, trabalhando num outro processo com segurança eletrônica, eu estava bem financeiramente, ganhava um puta salário e de repente eu comecei a ter tremor, minha visão oscilar, até que eu fiquei 9 dias quase cega. E aí foi que começou a surgir a ideia de que se poderia ser um problema psiquiátrico, psicológico, e eu, sem entender a ignorância da coisa, não queria ir ver isso, né? Até que eu não tive saída e eu fui ver. Foram os momentos mais infelizes da minha vida. Eu fiquei 2 anos fora do mercado de trabalho, eu fiquei sem desenhar porque eu não conseguia atingir o resultado no desenho que eu tinha. Porque fazia as coisas paralelas, você trabalhava, só isso, mas continuava desenhando. Como hobby. Só que aí eu já não conseguia desenhar. E aí o que acontece? Para minha surpresa, o tratamento são testes que vão fazendo de remédio até que você estabilize. Então você tem uma sucessão de antidepressivos, ansiolíticos, estabilizadores de humores. E esses remédios, com efeito colateral, me geraram muito tremor na mão. Então toda vez que eu pegava num lápis, eu chorava, que ficava com aquele tremor, parecendo que tinha Parkinson, eu não conseguia mais desenhar nada. Só que o desenho, ele é um amor. Quem desenha sabe disso, é um negócio que fica ali cutucando. Então eu ficava tentando ver meios, e aí foi quando eu conheci os canais do YouTube, e aí eu comecei a ver, eu disse, espera aí, se pode fazer isso digital, se tem como controlar a sensibilidade da caneta, eu vou fazer tudo isso para minimizar o tremor. E aí eu conheci o CorelDRAW, o Photoshop, e aí eu comecei a desenhar digitalmente, e comecei a postar as coisas. A partir do momento que eu comecei a postar, apareceram pessoas que começaram a se interessar. E aí as pessoas, opa, quanto seria para você fazer para mim? E foi assim, numa postagem dessa na rede social, que surgiu o meu primeiro trabalho profissional. Que foi ilustrar o livro de Ilvan de Souza Tavares, O Menino e a Bicicleta, tá? Que foi, eu fiz... Um destaque para o ilustrador. Exatamente. Né? A ilustradora, porque o livro infantil é metá. Porque a ilustração faz parte da história, a ilustração conta a história. Então foi meu primeiro trabalho profissional. E o Ilvan de Tavares, que é um autor sergipano, então abriu o meu campo. Então a partir desse momento eu disse, poxa, isso aqui pode dar dinheiro, eu posso viver disso. Então foi a partir daí, com 37 anos.
Aí eu comecei a fazer cursos e começar a definir, né, o que é que eu queria fazer. E quando foi que você quis lançar o seu próprio livro? Eu quis lançar o meu próprio livro, depois que eu lancei esse em 2015, e em 2016 eu trouxe até para você aqui, ó, o meu livro, A Festa Junina de Luizinho, que esse eu escrevi e ilustrei, tá? Que ele conta a história de as férias de Luizinho e Donana, que na verdade são personagens reais, que tem no final do livro eles, ele tá naquela fase do porquê, e ele pergunta o porquê da fogueira, o porquê de São João, e a avó vai explicando. Então eu vivi isso lá com eles e escrevi o livro. Tá? E foi fantástico para mim ter escrito esse livro e ter homenageado essas pessoas tão importantes. Interessante que você faz essas ações com crianças em colégio. Isso. Né, de fazer a caricatura delas. Isso. E presentear com o seu livro. Isso. É muito legal porque faz as crianças até despertar, né? Isso. Esse interesse. E eu gosto muito de trabalhar com criança. Eu faço isso nas escolas. Eu faço o lançamento do livro lá. E a criança que compra o livro, leva o livro e na hora eu desenho a caricatura. Então desenvolve o lúdico e ele leva além do livro a caricatura. E o interessante com isso é que muita gente tem a formação em design gráfico, mas nem todos design gráficos é cartunista. Então, Tâmara escolheu fazer os desenhos, isso. Né? Se especializar em cartoon mesmo, ser desenhista, né? Porque há uma diferença entre cartunista e caricaturista, como é? O cartunista, tudo que eu desenvolvo é baseado em técnicas de cartoon, né, da cartoonização. Até a minha própria caricatura é uma caricatura cartoonizada, né? Você se vê como um personagem de quadrinho, não tem muita distorção. Eu acho que tem os traços da pessoa. O traço da pessoa. Eu gosto que você olhe, identifique e que a pessoa goste do desenho, né? Não vou pegar a pessoa, eu vou trabalhar com a criança tem um defeito, eu vou botar o defeito grande, eu não acho legal, entendeu? Sim. Não censuro quem faz, mas para mim, comercial, eu gosto de dar o desenho, a pessoa diz assim, que massa, amei meu desenho. Entendeu? Então esse é o objetivo do meu trabalho. Gente, daqui a pouquinho ela vai fazer o meu cartoon e a gente vai ver se realmente ela faz em 5 minutos. Vai ser um passe de mágica daqui a pouquinho, tá bom? Então vem cá, o período, o tempo que você precisa para realmente construir uma caricatura ou um cartoon é igual? Há uma diferença? Como é? Há uma diferença. A caricatura eu levo muito mais tempo, porque os seus traços têm que ser fiéis ao seu rosto. A pessoa tem que olhar e descobrir, aqui é Fátima Reis. Já o cartoon não, é uma coisa mais rápida, porque eu pego algumas características suas, o estilo do cabelo, a cor dos olhos, mas eu não vou desenhar propriamente você, eu vou desenhar um avatar, alguma coisa que tenha as suas características, mas que seja simbólico. Então é muito mais fácil de fazer, entendeu? O cartoon. E hoje uma empresa diz assim, Tâmara, eu quero que você faça o meu mascote. Sim. E ele vai ter que dar um briefing, lógico, né? E toda a visualização, como é que fala? A identidade visual da minha empresa. Sim. Primeiro, quanto tempo você leva para criar um mascote? Sim. E quanto tempo para você criar toda a identidade de uma empresa? Tá, ó, a fábrica de caricatura, ela vem com a proposta de entregar caricaturas quase que de pronta entrega. Que é um produto da Delit. Isso. E quase de pronta entrega. Então, em tempos extraordinários. Assim, um mascote hoje eu consigo entregar em 24 horas, tá? Uma identidade visual é uma coisa que precisa de no mínimo uns 10 a 15 dias, porque tem todo um estudo. Tem a tipografia, tem a cor, a significação da cor, tudo para que forme. E se a pessoa quiser ainda um manual da identidade visual, ainda eu tenho que ter um tempo maior, porque requer alguns cálculos, algumas coisas. Então, assim, em 10 dias eu consigo entregar uma boa identidade visual completa, em que tenha toda a parte de papelaria, né, os envelopes, os cartões, os folders, tudo que a pessoa necessita, do fardamento à plotagem do carro, entendeu? Então eu preciso de 10 a 15 dias. Então, o que é a Delit? A Delit, na verdade, esse nome Delit, que muitas pessoas chamam de Delite, que é uma confusão. Delit significa prazer em catalão, porque vem dessa idade minha e de Valéria de levar qualidade de vida e bem-estar para dentro do meio corporativo, né? De transformar mesmo a vida das pessoas, de encantar. Então, a proposta da Delit, a Delit tem duas vertentes. Uma vertente que é a qualidade de vida,
e a outra vertente que é a arte, né? Então, com a qualidade de vida, a gente entra com produtos como massoterapia, ginástica laboral, oficinas, palestras, a gente prepara simpates. Então, assim, é toda uma parte voltada para a qualidade de vida. Já na parte de arte, eu venho com toda a parte gráfica, apresentações institucionais, ilustração de e-book, mascote, identidade visual. Então, a parte mais artística fica mais voltada para mim e a parte de qualidade de vida mais para a Valéria. Estou muito feliz porque eu tive semana retrasada Juliana como minha entrevistada, essa Tâmara, eu quero trazer mais mulheres aqui para dividir suas experiências empresariais e profissionais também, né? E aí eu quero saber quem foi a primeira cartunista a abrir as portas para as mulheres no mercado. Naide Tefé. Foi a primeira caricaturista e cartunista brasileira. Foi mulher de Marechal Deodoro da Fonseca e, infelizmente, quando casou, parou de desenhar. Sério? Como uma questão de... Porque desenhava, inclusive, com pseudônimo. Não assinava como mulher, que naquele tempo mulher não assinava. Então, ela assinava como homem. Mas eu tive a oportunidade de ser convidada por alguns jornalistas de São Paulo para fazer uma homenagem a ela agora. E cada um colaborou, cada um ilustrador colaborou com a caricatura. E a minha foi para lá e foi para essa homenagem que foi feita a ela para essa exposição. E você sabe quanto tempo ela ficou trabalhando com isso? Olha, ela trabalhava com isso desde os 15 anos. Eu, se eu não me engano, ela casou aos 18 com ele e ela parou de desenhar. Sério? Foi. 3 anos? Isso. Que vida curta foi essa? Foi. Mas abriu as portas e é a referência que a gente isso é tem. bom. E que só se descobriu que era ela que desenhava muito depois. Que coisa louca, né? Quer dizer, a primeira mulher cartunista, mas que a gente só foi saber décadas depois. Exato. Isso é muito louco, né, gente? Mas assim, a gente tá aí para quebrar esses tabus. Mulher pode fazer o que quer, fazendo bem feito e tendo postura profissional, a gente vai longe. É isso que a gente tem que ter, tá? Você tem algum ritual para criar seus desenhos? Não, eu tenho, só fazer de noite, não pode ter ninguém, eu preciso ter tais lápis, tais canetas. Existe alguma coisa assim ou só com um lápis e um papel você já vai criar? Não, que acontece? sou toquenta. É? Sou toquenta. Tem que estar sentado naquele lugar, naquela posição. E, por exemplo, se eu tiver... Eu botei na cabeça o processo, né? Funciona como processo. Sim. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo, primeiro eu vou fazer aquilo. Isso se aqui... você vai fazer... O processo criativo. Isso. Porque para ela levar você para sua empresa, pode fazer os cartões, viu, gente? Aí não. Mas o processo criativo é assim. Eu me organizo em processo, tá? Então, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Aí eu boto tais canetas. Se aquela caneta não escrever, eu tenho que parar tudo para achar outra caneta daquela. Sério? Porque eu tenho esse lance do processo, de não me perder no processo. Então eu tenho esse ritual louco de organizar cada coisa que eu vou pegar primeiro. Eu vou começar com esse lápis, com essa caneta. Se a caneta de cá falhar, eu paro tudo para ir buscar aquela caneta para dar continuidade. Mas pelo menos você continua. Continua. Qual foi o maior desafio para você abrir um negócio com uma sócia e ter um negócio de cartunista? Na verdade, Fátima, levantar o capital financeiro, né? Para você começar. Você começa a se profissionalizar e aí você já tem que ter um site, você já tem que ter um e-mail que não é mais o hotmail.com.br e aí você tem que ter uma sala para receber as pessoas e aí minha contabilidade, que me perdoe que eu amo meu contador, mas toda vez que chega um negócio chamado DAF, você tem vontade de quebrar a casa, né? Então, assim, os impostos... E chegam antes da gente ganhar dinheiro. Exatamente. E chega todo mês. Até com a greve dos caminhoneiros, tudo não chegou, mas os impostos chegam, né? As contas chegam. Então, é isso. É um processo. Então, assim, com todos esses altos e baixos na sua profissão, e como empreendedora agora, que não é fácil, né? Sim. Ser empresária no nosso país, que dica você deixa para quem quer empreender? Eu deixo uma dica, o seguinte, tem coisas na vida que a gente não precisa de talento, né? É o que eu deixo. Empreender hoje no Brasil é você ter ética, profissionalismo, foco, determinação e, acima de tudo, persistência. Porque não é fácil não, amiga. Mas é possível. É possível. É sim. Sonhar dá certo, né? Dá sim. Então agora a gente vai no nosso ping-pong.
Qual o maior desafio de empreender no Brasil? Imposto. Qual a sua motivação para continuar trabalhando? Amor ao que eu faço. Qual a sua melhor realização de vida? Ganhar dinheiro fazendo o que eu amo. E para você, o que é transformar o mundo? É transformar a vida das pessoas, é levar encantamento, levar alegria, você entregar às vezes mais do que você sabe, fazer a diferença na vida da pessoa. Isso para mim é colaborar com o mundo. Muito legal. Eu agradeço a sua participação. Para mim Eu que muito legal dividir sua história que eu conheci, né? Sim. Mais esse ano. A Valéria falava muito de você e eu ficava encantada com o que ela dizia. Disse, um dia eu vou conhecer e finalmente nos conhecemos e você me deu o prazer de me fazer o cartoon. Com certeza. Né? Que eu sou apaixonada pelo meu cartoon, viu, gente? Ela vai mostrar daqui a pouquinho, mas num passe de mágica, vocês vão ver ela com a caricatura minha nova, com esse cabelo novo, que ela fez agora em 5 minutos aqui no estúdio. Prininim. Essa aqui eu fiz aqui uns 5 minutinhos, rapidinho, um cartunzinho dela, já com cabelo novo, certo? Que ela vai pintar ainda. Que ainda vou pintar, vou arrumar tudo direitinho. Aqui é o cartoon dela pronto, tá? E aqui é a caricatura, que ela tava com o cabelinho mais curto aqui na época que eu fiz. E a diferença do cartoon e a caricatura é essa, né? O cartoon é um personagem baseado em algumas características dela, que é, na verdade, desenvolver um avatar. E a caricatura já é mais fiel ao rostinho dela, é a pessoa olhar e dizer, pô, aqui é Fátima Reis, né? Então a diferença basicamente é essa. Muito legal, né? Tami, muito obrigada. Que Deus abençoe a vida de vocês e o projeto de vocês, que é muito bacana. A gente realmente precisa levar esperança e amor para as pessoas, né? Com certeza. Muito obrigada pela sua companhia e fica a dica sempre. Faça a diferença e se não está satisfeito, peça para sair. Porque, gente, o importante é ser feliz. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa.